Sejam todos muito bem-vindos na nossa meditação do livro Como Ter um Coração de Maria no Mundo de Marta. E hoje o título é O Serviço da Cozinha. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eclesiastes 9:10. Eu sei quem são vocês. Os olhos do presidente chinês estavam serenos e calmos enquanto ele falava em inglês meticuloso. Seu comentário interrompeu a conversa, já que durava quase a tarde inteira. Dom Argue olhou o homem, não sabendo o que ele queria dizer. Era 1998. Como presidente da Associação Nacional Evangélica, o Dr. Argue havia sido convidado para conhecer o presidente da República. O presidente da República Popular da China, Jiang Zemin, com a finalidade de discutir a posição do país sobre a liberdade religiosa. 10 mil cristãos foram perseguidos por sua fé, mas alguns milhares foram presos ou executados. O Dr. Argue logo apresentou o motivo para se permitir aos cristãos a prática de sua fé. Eles serão seus melhores trabalhadores. Ele disse ao presidente: são honestos e confiáveis. Mas a conversa se distanciou do assunto, que foi engolido pela postura política e gentilezas diplomáticas. Eu sei quem são vocês, repetiu o presidente Jiang, agora em voz baixa, enquanto se inclinava em direção ao Dr. Argue, com o auxílio de um intérprete. Ele contou sua história. Quando era jovem, estive muito doente em um hospital. Uma enfermeira cristã cuidou de mim. Mesmo ao final de um longo e atarefado dia, ela não ia embora antes de atender nossas necessidades. O presidente Jiang sorriu e acenou com a cabeça. Eu sei quem são vocês. Modelos de cristianismo. De todos os sinais identificadores de um cristão, Jesus disse que o amor seria o que nos revelaria. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, disse ele, se vós amardes uns aos outros. João 13:35. O amor ágape deve ser a nossa marca, o amor infindável e incondicional, fluindo através de nossas vidas. O bom filho não é o tipo de amor suficiente. Precisamos de um amor que ame o apesar de e por causa de. Da grande compaixão, da privação, da perseguição, nós amamos. Por causa da grande compaixão que Deus nos concedeu, nós a repartimos com o mundo, através de palavras e do trabalho sacrificial. Fomos cheios com um grande tesouro para o propósito: transbordar. Cristo ilustrou o amor ágape aos seus discípulos quando lavou os pés deles. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, disse Jesus, em João 13:34, ao grupo de homens cujos pés, recém-lavados, eram provas de suas palavras. O que prova as nossas palavras? As nossas ações. E aqui está falando que, acima de tudo, é o amor.
Então, uma pessoa que se diz cristã, ela tem amor. Ela fala com amor. Não adianta você maltratar e depois simplesmente pedir desculpas. Quantas pessoas foram feridas? Então eu preciso ter o amor para que eu pense antes de falar. Todos nós somos falhos. E todos nós temos que estar atentos à prática do amor, ao respeito com o próximo. Porque aqui, Jesus, ele estava acima de todos, ele estava acima dos discípulos. Por que ele fez essa ação de lavar os pés dos discípulos? Ele provou o que é o amor. Então, isso mostra Jesus, o amor, o respeito para com o outro. O outro está errado, mas nem por isso eu preciso falar com ele de forma agressiva. Nem por isso eu preciso falar com ele humilhando ele na frente de todo mundo. Isso não é amor. Ah, mas essa pessoa precisa ser repreendida. Mas fale com respeito, com amor. Não precisa humilhar essa pessoa na frente de todo mundo. Jesus aqui, ele mostra isso, lavando os pés dos discípulos. Ele era superior. Ele não precisava fazer aquilo. Então não é porque a gente é superior a alguém, existem pessoas no nosso comando que a gente tem que pisar, que a gente tem que humilhar. Então esse é o amor de Deus. Mas às vezes, se a gente não perceber, a gente faz isso. A gente aprende e sai replicando. Então eu tenho que saber com quem eu estou aprendendo. Porque às vezes a gente aprende isso. A gente aprende que repreender alguém é humilhar. É falar até aquela pessoa chorar. E às vezes por aprender isso, a gente pratica assim. Mas não foi o que Jesus ensinou. Aí diz assim, ó. Olha só, o feito de Jesus deve ter chocado os discípulos. O Midrash dizia que a nenhum hebreu, mesmo escravo, deveria ser imposta a obrigação de lavar os pés. As ruas e estradas da Palestina eram rudes, não pavimentadas e sujas. William Barclay informa: no tempo seco eram cheias de poeira e no chuvoso eram barrentas. Acrescente o fato de que a maioria das pessoas usava sandálias. Uma simples lingueta de couro amarrada ao pé por algumas tiras. E que lavar os pés era um trabalho vil. Embora os discípulos, por tradição, antecedessem a muitas necessidades de seu rabi, eles nunca cogitaram sobre uma tarefa tão imunda. Nem era esperado, simplesmente isso não era feito. Então Jesus constrangeu a todos com o seu amor. Então, quando Jesus dobrou os joelhos para servir aos seus seguidores, foi uma demonstração viva de humildade. O mestre se tornou o menor dos menores. Depois foram convidados e não ordenados a fazer o mesmo. Eles foram convidados a fazer o mesmo. Mas observe que Jesus estava dando o exemplo. Obviamente que eu não posso falar para alguém fazer aquilo que eu não estou fazendo. Então Jesus era o exemplo. Ele era o líder. Ele era o exemplo de amor.
É isso que um líder tem que ser, um exemplo de amor, um exemplo de quem sabe falar com amor, de maneira que o outro aprenda sem se sentir ferido, atacado, humilhado. Olha só. Deixa eu ver aqui onde eu parei. O serviço da cozinha, como você pode ver, não é uma opção para os cristãos. Devemos passar uma boa parte de nosso tempo seguindo o exemplo de Jesus. Devemos servir os outros e demonstrar-lhe amor, e então revelar Jesus para o mundo ao nosso redor. Infelizmente, como o mundo bem sabe, os cristãos esquecem facilmente o porquê de estarem aqui. É fácil cair na hipocrisia de dizer uma coisa e fazer outra, ou ficar tão envolvido com as atitudes religiosas a ponto de ignorar a necessidade de alcançar aqueles ao nosso redor. Não olhem para as pessoas, podemos asseverar. Olhem para Jesus. Mas, embora isso possa parecer correto, a verdade solene ainda permanece. Queiramos ou não, somos o único Jesus que as pessoas veem. Mode expressa dessa forma: um entre 100 homens lerá a Bíblia. Um entre 100 homens lerá a Bíblia. Os 99 lerão os cristãos. É muito forte. O nome dele aqui, ó, é DWIGHT. Mude. Expressa desta forma: um entre 100 homens lerá a Bíblia, os 99 lerão os cristãos. É como os pais, né? Podem falar e orientar. Mas o que vai valer? O exemplo. Acima de tudo. O apóstolo Paulo compreendeu como é importante a responsabilidade de revelar Cristo aos outros. Por mais de 9 vezes no Novo Testamento, Paulo escreveu alguma coisa relacionada a imitem-me da mesma forma que imito a Cristo. Aqui estão algumas passagens. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. 1 Coríntios 4,16. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazeis. Filipenses 4,9. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Nesses versículos, Paulo não estava estimulando ninguém a reproduzir a vida dele, mas a viver a vida como modelo de cristianismo. Paulo diz isto em 1 Tessalonicenses 1:6, 7. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, de maneira que vós fostes exemplo para todos os fiéis. Não havia Bíblias dos Gideões na igreja do Novo Testamento. Não havia Bíblias de espécie alguma, exceto o cânon judaico. A única evidência desse novo modo de vida veio na forma de andar, respirar e viver as epístolas que encheram os salões de reuniões da jovem igreja e transbordaram pelas ruas. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo,
Paulo lembrou aos cristãos de Corinto: escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. 2 Coríntios 3:3. Paulo disse que você é uma carta conhecida e lida por todos. Isso também vale para nós hoje. Somos a carta do amor de Deus para o mundo. Fomos separados para o propósito: comunicar a sua glória ao mundo perdido e agonizante. Então, olha aí o que ele diz: somos uma carta do amor de Deus para o mundo. Fomos separados para o propósito: comunicar a sua glória ao mundo perdido e agonizante. E aqui nós encerramos essa meditação de hoje, que eu estarei aqui todas as segunda-feira e quinta, nesta meditação incrível, maravilhosa, que só nos faz entender o quanto precisamos da direção de Deus, o quanto precisamos ir nos moldando dia após dia. Mas lembrando que o principal é o amor. Compartilhe esse vídeo se você ainda não é inscrito aqui no meu canal. Se inscreva aqui para que nós venhamos meditar neste livro maravilhoso. Vai lá, compartilha, curte e veja de novo, reflita e vai para a ação, porque a ação é o que prova que aquilo que você fala é real. Beijos!